Olá pessoal, mais uma aula sobre indicadores fundamentalistas. Hoje eu trouxe uma aula um pouco mais crítica para tratar com vocês. E aí eu trouxe dois índices, dois indicadores fundamentalistas. Preço sobre EBITDA ou preço sobre EBIT. Para quem se lembra, EBITDA, lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. E EBIT, lucro operacional antes dos juros e impostos. A única diferença entre os dois é que no EBITDA você adiciona a depreciação e amortização ao EBIT. Lembrando, EBITDA é um índice de potencial de geração de caixa futuro da empresa. É tido isso no mercado, inclusive internacional, no mercado global. E o EBIT é o lucro operacional genuíno da empresa, aquele que é gerado pela atividade fim dela. Para a aula, eu peguei só o índice preço-EBITDA, mas o que eu vou dizer vale para os dois, qualquer um que você esteja utilizando nas suas análises. O princípio e o conceito é o mesmo, assim como as limitações que vamos falar. Como origem, nós temos a razão do EBITDA sobre o número de ações. Ou seja, quanto a empresa gera de potencial de caixa sobre a unidade de ação, que é medido pelo EBITDA. Como exemplo, nós temos um resultado negativo de menos 126,96, retirado da base de 359 empresas, que quer dizer o quê? Quando esse índice é negativo. Quer dizer que o EBITDA foi negativo. O lucro operacional da empresa genuíno, mais a depreciação e amortização, certo? Somados, ainda deram um resultado negativo. Ou seja, ela tem um enorme prejuízo operacional que, mesmo ela adicionando a esse prejuízo operacional, a depreciação e a amortização não foram suficientes para pôr esse índice positivo. Então, essa empresa está com um problema muito grave no seu operacional. Quando você acha esse número positivo, o que quer dizer isso? Que a empresa, por exemplo, 778,53, a empresa gerou de EBITDA R$ 778,53 para cada unidade de ação no período analisado. Então vamos para o nosso indicador fundamentalista. O nosso indicador é preço sobre EBITDA, certo? Então é a razão do preço da ação no numerador com o EBITDA sobre a ação no denominador. Ok? Qual é a crítica que nós fazemos aqui? É o que nós temos como pesquisas, como teoria, que nós temos um problema aqui de definição do indicador, também usado como múltiplo. Esse problema de definição, nós temos dois tipos de problemas de definição. O problema de consistência e de uniformidade. O que é consistência no múltiplo, no indicador? É você ter, tanto no numerador como no denominador, o mesmo proprietário. Repare que o preço da ação envolve a ação, uma unidade de ação, e a ação é do acionista. O proprietário da ação é o acionista, concorda? Seja ele ordinário ou preferencial. Ok. Mas veja que no denominador nós temos a figura do EBITDA no denominador. E isso muda o proprietário, porque quem é dono do EBITDA não é somente o acionista, é o governo,
É os credores, que também são donos ou proprietários do EBITDA em conceito, em teoria. Então nós temos aqui o que nós chamamos de um erro de consistência do indicador. E nós temos que observar também, sempre que trabalhamos com índices, o erro de uniformidade, certo? Ou o problema de uniformidade, que nós falaremos daqui um pouco sobre ele. Como exemplo, nós temos aqui, ó, positivo 74,88. Isso quer dizer o quê? Qual é a análise desse número? É que a empresa está tendo preço pago por unidade de ação pelo mercado 74,88 vezes o que ela gera de EBITDA para cada unidade de ação. Isso pode representar que ela possa estar super avaliada, ou seja, com seu valor esticado. Assim como se ela apresenta um indicador negativo, quer dizer o quê? Que ela teve um EBITDA negativo, o que nós dissemos aqui anteriormente. Um prejuízo operacional tão grande que mesmo adicionando a depreciação e amortização, não foram suficientes para cobrir o prejuízo operacional. Vamos para o caso da VEG. Nós temos como esse índice da VEG, preço sobre EBITDA, corrente, 53,71. E nós temos na sua concorrente, a Schultz, 8,68. Veja que ela apresenta um índice mais de 6 vezes maior do que o da Schultz. Isso, comparando as duas, quer dizer que a VEG está com seu valor superavaliado em relação à Schultz. Mas, novamente, nós deixamos aqui como indicação nunca analisar uma empresa por um único indicador fundamentalista. Nós trouxemos também o quê? Uma análise descritiva dos últimos 5 anos da VEG. Veja que ela apresentou nesse indicador uma média de 30,11, uma mediana de 26,52 e um desvio de 14,37. Comparando com o corrente dela, que é de 53,71, tanto na média como na mediana dos últimos 5 anos, ela apresenta também no corrente um índice, um indicador muito alto, super valorizada no mercado. Não trouxemos a comparação com a base global ou a base de países emergentes. E por quê? Por causa do erro de quê? De consistência. Isso não é analisado no restante do mundo. Preço sobre EBITDA. Ou se é, está errado. Por quê? Porque tem problema de consistência. E o que é problema de uniformidade? Se eu estou comparando o da VEG com o da Schultz, esse índice dos dois tem que ter a mesma base de cálculo. O que quer dizer isso, Moisés? Preço da ação. Qual é o preço que eu estou usando para a VEG e qual é o preço que eu estou usando para a Schultz? Tem que ser o mesmo. Se for o preço corrente da ação, é o corrente. E se for a média histórica, é a média histórica para os dois. E se for o preço esperado futuro, que seja o preço esperado futuro para os dois. A mesma coisa no denominador. Se eu uso o EBITDA, é o EBITDA corrente? É o EBITDA médio? É o EBITDA projetado? Isso é o que nós chamamos de erro de uniformidade. Para não correr esse erro, você tem que pegar a mesma base. Muito cuidado com isso. Isso é uma excelente indicação. Cuidado. Porque você pode pegar esse número, por exemplo, numa base e esse outro número numa outra base de dados. Mas eles mensuraram, eles tiveram a mesma uniformidade na hora de calcular o índice.
Essa foi a nossa indicação. Observem isso. Tem que ter uniformidade no cálculo do indicador. Seja qualquer indicador, ok? Gostaram da aula? Então deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. E até a próxima!